Estamos ao vivo, boa noite. Deixa eu colocar o título que eu esqueci de colocar nas últimas duas lives. E o filme é A Livraria. Livraria, publicar e vamos fixar. Acho que é 2 cliques. Eu não lembro se era 2 cliques ou... Eu sempre esqueço essa ação de como fixar. Era um só, fixar comentário. Perfeito. Agora, se entrar comentários, ele vai cobrindo, vai indo acima desse comentário fixado. Bom, boa noite para você que está ao vivo, para você que está vendo no YouTube, no Instagram, independente do canal que você está. Assim que entrar alguém, eu confiro o áudio, mas como eu estou fazendo o mesmo processo dos outros dias, acredito que o áudio esteja ok. Eu vou falar hoje sobre o filme A Livraria. Se você nunca assistiu, indico assistir, tem no Netflix disponível, né? Mas se você fizer algumas pesquisas também no YouTube, você encontra algumas opiniões sobre... Olá, Priscila, tudo bem? Sobre esse filme. Esse filme, A Livraria, eu acho ele um pouquinho mórbido. Só que por que eu coloquei ele na listagem para a gente poder falar um pouquinho sobre ele em relação aos negócios? Porque às vezes a gente perde alguns conhecimentos no simples. Esse é o tipo de filme para você assistir sem expectativa alguma, simplesmente analisar. É como se fosse o cotidiano de alguém. Olá, Raquel, tudo bem? Tá me ouvindo legal, Priscila? E Raquel, boa noite, bem-vindas. Então, o filme é A Livraria, né? E eu tô começando a falar sobre ele. Então, esse é um filme, gente... Olá, Micrão, tudo bem? Boa noite. Olá, Ana, tudo bem? Boa noite. Esse é um filme para você assistir sem expectativa nenhuma, mas é um filme para você saborear. Por quê? Ali... vai existir alguns insights que provavelmente as pessoas passam no dia a dia. Então é um filme como se fosse um dia comum de alguém. Por isso que eu trouxe ele para essa listagem. Então vai ter spoiler, tá? Então quem não assistiu, eu vou acabar passando alguns pontos. Olá, Thaís, boa noite, tudo bem? Mas talvez quem assistir agora vai observar com outros olhos, tá? Gente, obrigada pela participação e depois eu vou chamar alguém para conversar comigo, hein? Quem será? A primeira coisa que chama atenção nesse filme é que o mercado da cultura, né? É um filme que ele já tem o título livro no título, porém é um negócio, então vamos pensar assim, que negócio você abriria? Eu vou abrir uma livraria. Por que alguém abre uma livraria? Porque provavelmente existe essa necessidade. E a cultura, ou seja, culturar um vilarejo, culturar uma cidade, é um processo desafiante. Então, normalmente, são pessoas que acreditam nisso, né? Na verdade, a gente acaba trabalhando com aquilo que a gente acredita. Para construir esse mercado, leva um tempo. Então, imagina, como que eu vou vender livro hoje em dia? E aí você começa a ver, se você fizer uma pesquisa rápida, como que é esse mercado da leitura? Aí eu fiz aqui por curiosidade, e assim, existem diversas fontes, tá? Mas eu peguei aqui um que chama do PICOD, é uma instituição que fez essa pesquisa. Então eles fazem por amostragem, né, gente? Não faz isso com a população toda, mas eles pegam lá 10 mil pessoas, faz uma pesquisa e você tem uma média. Então eles tiram com base nisso. E é sempre por amostragem, ou seja, esse número pode ser menor ou maior. Então, no mercado brasileiro, o mercado consumidor, na verdade, é mais de 50%. 31% dos brasileiros não leem livros, né? E aí vai ter as categorias, os tipos que lê, quanto tempo lê, porque hoje a retenção de atenção ela está diminuindo bastante. Então, às vezes lê um livro de 100 páginas que... Eu tentei fazer o teste outro dia para ver quanto tempo eu levo para ler um livro, pelo menos assim, com 100 páginas. Porque eu tenho bastante livro para ler e eu não tenho ainda o hábito. Eu gostaria de ler mais do que eu leio.
e eu ainda tenho que desenvolver esse hábito. Então, fiz esse teste. E aí eu percebi que se eu pegar para ler, que seja um livro de 100 páginas, em 2 dias, levando uma quantidade de horas num dia, eu consigo terminar, porque daí são tantas páginas num período de tempo. Porém, eu já li um livro em um dia de 100 e poucas páginas. E passei depois quase 1 mês, 2 meses sem ler o outro. Então, assim, realmente é uma coisa que tem que estar na gente, né? Então, não é um mercado muito fácil. E esse filme, ele é baseado num livro inglês, inclusive a escritora, ela é inglesa, que é a Penelope Fitzgerald, é uma senhora. Então, é um filme que ele tem, assim, aquele clima inglês, né? Aquela coisa meio chuvosa, meio úmida. O que eu acho muito bonito nesse filme é a fotografia dele. É um filme que ele tem, assim, um contraste visual bem bacana. Então, fica a dica. É um filme que estaria se passando nos anos 50, então tem toda essa questão do figurino, né? Também interessante ver. Mas vamos olhar para o contexto dos negócios. Então, a personagem, né? Ela tinha o desafio, primeiro, de um cenário, uma época, e essa é a primeira livraria da cidade. Ela era viúva, ela conheceu o marido dela numa biblioteca. Então, o que motivou ela a querer abrir uma livraria? Era um motivo pessoal, um motivo sentimental. Então, ela não tinha análise de mercado, tanto que ela foi questionada pelo banco, foi questionada por pessoas que tinham interesse no espaço que ela alocou. E muita gente ainda abre negócio com base nos seus sentimentos. Eu sempre gostei disso, sempre tive o sonho disso, né? Então, ela abriu o negócio com bases emocionais, ou seja, ela conheceu o marido dela numa biblioteca e ela gostava de ler. Então, essa foi a motivação dela de abrir uma livraria. E essa livraria, aí tem a questão de uma situação. Imagina nos anos 50, você é mulher, você é viúva e você quer abrir um negócio. Em cidades pequenas, como essa situação aqui, todo mundo foi contra ela. Por quê? Porque é um lugar que era conservador. E se a gente for observar, isso acontece o tempo todo com empreendedores atualmente. Então, muitas vezes você tem o sonho, né, ou você tem o desejo de criar um projeto que seja um negócio, de colocar no mercado, e as questões da família sempre vêm à tona. Mas será que vai dar certo? Mais isso, mais aquilo, né? Porque a gente não está acostumado, às vezes, a ver pessoas criando coisas. Se não é da família, ou seja, se não tem empreendedor em casa, se não tem pessoas de referência na família, é algo diferente. Então, eu não sei se quem está ouvindo já teve essa vivência, né, de ter esses preconceitos aí, esses freios, né, para você construir seus projetos, mas no caso dela não era em nível familiar, era em nível local, né? E aí ela acabou passando por alguns perrengues, né? Então tem a questão de ser mulher, tem a questão do mercado, essa é a primeira livraria, tinha a questão de ser viúva, tinha a questão do espaço que ela ia fazer, era um casarão antigo e ela estava morando lá. Ele tinha algumas situações físicas no local que precisavam ser consertadas e tinha o interesse do espaço por uma outra pessoa. A pessoa queria abrir um espaço de cultura. Ou seja, vários pontos contra ela. A parte legal do filme é a persistência dela de entender que ela deveria continuar, porém ela não teve apoio algum, nem do banco, nem nenhum municipal, tanto que ela acabou perdendo esse espaço. Mas vamos lá, vamos por parte. Então é uma mulher que está tentando se reerguer. Quantas mulheres, né, não abrem um negócio porque muitas vezes optam pela maternidade, aí não consegue retorno para o mercado de trabalho, aí acaba tendo que fazer outra coisa para poder contribuir com a renda, e ela se vê nessa contribuição no jogo dos negócios, né? E talvez esse seja o ponto mais delicado para as mulheres, tratar aquilo que elas fazem, que é um negócio, como algo extra, uma renda extra. E na verdade aquilo já é um negócio que muitas vezes está crescendo, está pedindo que ela se torne empreendedora, mas ela ainda não se assume como, né?
E não ter a visão dos negócios, como aconteceu nessa situação do filme, atrapalha muito as mulheres, né? Porque você é questionado em relação à gestão. Então não basta você ter o desejo de ter algo e não tratar aquilo como deve ser. Não basta só querer vender livro e abrir uma livraria, que foi esse caso aqui. Então você tem que entender de algumas questões de mercado, até porque você vai conversar com outras pessoas, né? E isso foi o desafio dela. Então a gente já falou o motivo que fez ela abrir a livraria. Então é um filme, gente, para você assim, simplesmente assistir a queda de alguém que acontece o tempo todo aí no mercado, tá? E as raposas no galinheiro. Então ela foi pedir dinheiro ao banco, né? Então assim, é uma coisa que eu nunca indico para empreendedor, buscar banco a princípio. Eu aconselharia para quem quer começar um negócio, de coração, você analisa, primeiro se você está trabalhando numa empresa, fazer um caixa, guardar um dinheirinho aí pelo menos por um ano, né? Em paralelo, para que você fale, não, por pelo menos um ano eu tenho um caixa. E estudar os negócios, porque o número de pessoas que só porque faz algo quer transformar aquilo em negócio e acaba perdendo muito mais do que ganhar. Isso aconteceu comigo, né? Por não entender como que funcionam os negócios. E hoje a gente tem informação na internet que não falta, só não está organizado. Por isso que no caso a gente coloca a nossa proposta como um sistema, porque a informação ela vem organizada, né? Mas não buscar banco a princípio, não buscar investidor a princípio, porque você tem que fazer o seu negócio acontecer com os seus méritos. Então, antes de buscar o dinheiro para poder colocar no seu negócio, é fazer do seu negócio gerar o dinheiro, ao contrário, né? E nesse caso aqui ela foi direto ao banco e ela não teve suporte porque ela primeiro não tinha um plano de negócio. Foi uma das primeiras perguntas que o banqueiro fez para ela. Com base em quê? Né? Como que você definiu esse negócio? Então ele percebeu ali que era uma mulher, alguém que queria fazer algo, ok, está motivado a fazer, só que a motivação pode te cegar. E se você está cego num tiroteio, como que você vai escapar, né? Enfim, e fora o interesse de outras pessoas pelo local. Então ela tinha o banco contra ela tinha pessoas da sociedade contra ela, o tipo de negócio, ela estava sendo pioneira naquele momento ali, né? Então, ok, eu estou sendo pioneira, mas eu não tenho caixa, como que eu vou fazer? Né? Então não adianta apenas querer ser e fazer se você não entender o contexto, né? A emoção de começar tem no meu feed, depois vocês dão uma olhada, eu peguei um trechinho do filme que mostra ela quando ela tá vendo a placa, ela coloca a placa na Old House Book, ou The Book, não lembro agora, onde ela coloca, e foi o momento que ela mais ficou feliz, foi o momento mais feliz que ela teve na livraria, que foi quando ela colocou a placa e ela viu aquilo nascendo. Quem já teve a emoção de ver, quando você definiu o seu negócio e você fez a primeira ação, que seja a placa, que seja o cartão, que seja o primeiro cliente, que deu aquela emoçãozinha do tipo, nossa, tá acontecendo. Quem aqui já teve esse momentozinho de alegria? Coloca aí pra mim. Eu lembro desse meu momento, a primeira identidade visual que eu fiz com uma agência de publicidade, porque hoje a minha empresa ela chama Borelli Academy, mas quando eu comecei chamava Caixa de Treinamentos. E eu lembro que quando eu peguei a logo, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, isso aqui tá acontecendo de verdade? Nossa, eu tenho uma logo! Então aquele sentimento de tipo, uau, tá acontecendo. Quem já teve esse sentimento? Tá aí, você já teve esse sentimento? Gente, é algo que assim, parece que nasceu alguma coisa, sabe? Eu não tenho filhos, mas eu acredito que deva ser não a mesma, mas aquela coisa, uau, né? Então, esse momento dela tem ali no meu feed, tá? Ali no feed da Borelli Academy, porque eu acho que é um momento
eu me identifiquei bastante, aquele tipo assim, ai, tá acontecendo, que gostoso, né? Então o filme ele acaba sendo fofo até, só que vem os perrengues, tanto que essa é a fala ali do filme, esse foi o momento mais feliz dela na livraria. Eu já, logo, placa, cartão, é isso aí, Raquel, é uma emoção, né, gente? Ai, de verdade, tá nascendo, tá acontecendo. Eu não sei se os homens têm isso, né? Mas as mulheres eu tenho certeza que tem. Não que o homem, é que o homem é mais, pá, tá aqui, né, pá. A gente fica, ai, que bonitinho, dá vontade de abraçar as coisas, né? Bom, enfim. Então a emoção de começar, gente, essa emoção realmente só quem já passou por sabe o que eu tô falando. Só que ela se deparou com uma situação que é a inveja, a disputa e a ingenuidade. A primeira edição da revista foi um filho, entendo. Bom, a Raquel tem filho, então ela tem essas duas comparações, né? Tanto de ter tido o primeiro filho, quanto de ter, né, gerado ali a primeira edição da revista, que foi semelhante, né, Raquel? Então temos uma mãe falando, né? Gente, não sei, eu devo ter caído agora, mas eu já voltei pelo sistema aqui. Mas eu já me deparei, há uns 4 anos atrás, com a inveja, a disputa e a ingenuidade nos negócios. Eu sempre soube pelas histórias aí de filmes, como por exemplo o McDonald's, ou de outras empresas, que eles enfrentaram esses tipos de situação. Porque é como se você realmente estivesse num jogo, né? Eu até uso entre aspas estar num jogo. E o jogo ele gera desafio, ele gera aquela coisa de ter mais número, de estar à frente, de ser o pioneiro ou de ser o preferido no mercado. No caso do filme, ela passou pela parte da inveja porque o prédio que ela estava era cobiçado por uma outra pessoa, só que a pessoa nunca tinha feito nada até então. A partir do momento que aquele espaço foi tomado para ela poder fazer o negócio dela, a pessoa não sossegou enquanto ela não saiu de lá. Então, e era uma pessoa de referência na cidade, de maior posses. Então, ela usou a influência dela local, né? Olha a astúcia da pessoa. Convidou, né, a personagem principal para um evento. A personagem ela até errou na cor do vestido, mas assim, pessoa nova na cidade, né? Enfim. E foi basicamente dado um intimato para ela. É o seguinte, se eu fosse você, arrumava outro lugar, porque aquele lugar lá a gente tem uma intenção. Simples assim. E ela se sentiu, então tá lá, a pessoa tá sozinha, tá criando um empreendimento, já é viúva, imagina a emoção. E isso acontece com pessoas. Porque a inveja faz parte aí do nosso cenário humano. Não deveria, deve ser controlado, mas quem já passou por sabe o que eu estou dizendo, né? E aí acabou ela entrando em disputa. Só que por ela ser nova nos negócios, ela foi ingênua em diversos pontos. Porque o primeiro ano, os primeiros meses, as primeiras semanas, a gente acha tudo é lindo, tudo tá certo. E na verdade, quando aí a gente começa a lembrar de ontem, né? Se a gente for lembrar a ingenuidade dos McDonald's, né? E então você vê que a ingenuidade ela faz parte do empreendedor pioneiro, o empreendedor de primeira viagem, né? Então por isso que esse é mais um motivo de estudar os negócios, para pelo menos você ter informação e ter opções de escapar, né? Mas enfim, ela foi vítima da situação. Quando eu passei isso de verdade, gente, num momento lá do meu negócio, eu fiquei assim, foi acho que a primeira vez que eu quis fechar, porque fechar não tem só a ver com não vender, porque você não vender, às vezes você fica sem vender, depois você vende, você recupera, é número, é dinheiro, né? Agora, índole, ou simplesmente lidar com essa parte mais negra dos negócios, eu realmente fiquei assim, tipo, nossa, não acredito que eu tô passando por isso, né? E foi a primeira vez que eu quis parar. Mas me ajudou a acordar, porque, primeiro, ninguém está isento disso. A gente está exposto, né? O empreendedor é uma pessoa exposta.
Por isso que a gente tem que ter muito autoconhecimento, autocontrole, cuidar do nosso interior, porque você se expõe muito. Olha, aqui eu estou falando com pessoas, hoje tem 3, tem 4, às vezes tem 10, às vezes poderia ter 1.000, 2.000, 3.000 me vendo, né? O empreendedor, ele se expõe, porque ele precisa falar sobre o que ele sabe e tudo mais. E nisso vai vir de tudo. Vai vir quem quer te ajudar e vai vir quem quer te ferrar, né? Bom, teve uma situação de trabalho infantil, né? Então ela teve ajuda lá de uma menina. E eu vou falar de um assunto, antes, eu não vou chamar ainda, mas daqui a pouco eu vou chamar. Que uma pessoa foi ajudá-la, né? Então ela abriu a livraria, ela colocou lá a plaquinha e ela começou. Aí você vê o processo dela fazendo as encomendas, arrumando o espaço. Gente, é uma coisa muito gostosa, né? Você está arrumando a sua lojinha, né? Então você arruma o seu espaço. Eu tenho escritório no caso aqui, né? E nem tá arrumado ainda, mas assim, quando você coloca a mesa, você coloca o quadro, então é a mesma sensação. Tô arrumando a lojinha, né? E ela vê tudo aquilo organizado, as pessoas começaram a entrar por curiosidade, né? Então, uma das primeiras coisas que acontece com quem abre as portas para a rua, né? Ou seja, portas abertas, é a curiosidade. Tudo que é novidade vai chamar a atenção. Por isso que se você tem negócio e muitas vezes você está repaginando, é bom fazer uma reinauguração, fazer um evento, né, chamar pessoas, porque o povo gosta de, o que tem aí, né? O que tem aqui? Aqui eu ainda não fiz, porque o escritório ainda não está do jeito que eu quero, mas dá para fazer também. E as pessoas vêm, as pessoas são curiosas, a gente tem que entender que o ser humano é curioso. Tudo que é novo, ele quer experimentar, ele quer ver. Então ela atraiu pessoas, né, naquele momento, porque ela abriu as portas. Só que quando ela abriu as portas, os ratos entraram também. E numa dessa, ela teve uma orientação, mulheres, né? Os homens são muito palpiteiros em relação a mulheres no negócio, porque as mulheres se mostram muito ingênuas. Eu estou dizendo assim no geral, tá, gente? Mas aqui no filme, apesar de ser uma história, né, simulada, isso aqui reflete bastante no comportamento dela. Tanto que a pessoa que orienta ela fala, você acredita muito em orientações. Porque ela não sabia o que ela estava fazendo, né? Então ela estava movida por um motivo, mas ela não estava jogando o jogo dos negócios, enquanto as pessoas estavam de olho naquele negócio, né? No fim, essa pessoa acabou trabalhando com ela, e uma das orientações que ele deu é que ela comprasse um livro que na época teve muito bafafá. Não sei se vocês leram o livro Lolita. Apesar dele ser classificado como romance, ele é bem polêmico. Por quê? Porque trata de um romance de um pedófilo. E na época, até no filme, né, quando ele indicou que ela vendesse esse livro, porque ela ia ganhar bastante dinheiro, porque era um livro que estava sendo polêmico, ela leu o livro, ela ficou meio assim, então ela já estava com tudo contra ela. Aí ela pega e acaba fazendo encomenda de um livro que as pessoas não têm mente para entender. E para bom entendedor, minhas palavras bastam, né? Então, basicamente, esse livro bastou para ser a gota d'água dela naquele momento. Então, o que acontece em relação quando a gente trabalha com cultura, né? Não é nem cultura, todo empreendedor é educador. Hoje eu fiz a prospecção de uma pessoa e, assim, eu não sabia nem que palavras usar, porque parecia que eu estava falando para nada. E não é culpa do outro, é minha culpa, né? Porque, tipo assim, eu queria tentar entender quais as palavras para usar para que a pessoa entendesse aquilo que eu vendo, né? Porque eu não vendo água, não vendo arroz e feijão, eu vendo educação que ajuda a pessoa a evoluir. E nem sempre a gente tem ouvidos para ouvir. Então é um desafio para o empreendedor, aí cada um no seu negócio, com os desafios dos seus negócios, a gente muitas vezes tem que educar as pessoas, né? E a gente esquece disso. Então não basta eu simplesmente dar uma informação achando que a pessoa vai entender, né? Esse processo de comunicar e ser aprendizado para que a pessoa vá para ação, meu Deus, às vezes leva meses para acontecer ou anos. E esse foi um fator aqui muito interessante nessas cenas,
Porque quando ela resolveu levar para um vilarejo, o vilarejo já era, qual é a palavra? Conservador. Aí ela leva um livro polêmico para criar ruptura, na verdade foi um tiro no próprio pé. Ou seja, mais uma vez, demonstrando imaturidade para aquela situação. A intenção era boa, mas tem que ter mente para poder entender às vezes algumas coisas, né? E aí foi a gota d'água. No fim, acabaram abrindo uma outra livraria para concorrer com ela. Aí foi uma concorrência desleal. Tinha uma menininha que trabalhava com ela que parece ter uns 12 anos, ou menos até. E naquela época o trabalho infantil também já começou sendo proibido, né? No fim, eu não sei o porquê exatamente, mas a menina teve que sair da livraria dela e foi contratada pela outra livraria. Eu falei, mas como é que não pode, no outro não pode? E aí eu percebi que foi feita uma denúncia, né? Depois eu dei uma voltadinha e percebi que tinha perdido uma cena. Foi feita uma denúncia para aquela livraria, para aquele específico, no outro foi permitido. Ou seja, gente, quando o povo quer se derrubar, eles vão se unir, né, para isso. Então, eu digo assim, nesse contexto aqui, tá? Então, abriram uma concorrência, ela já estava sem dinheiro, ela não estava tendo caixa, ela tinha um cliente principal e alguns outros clientes picados, então ela não estava ganhando o suficiente para manter aquele negócio. Negócios novos precisam de tempo, ou tem caixa, ou precisa do tempo, né, para poder ganhar respiro aí, né? Então, os desafios de começar, né? A gente passa pela tomada de decisão, a gente passa pelo processo de julgamento, tanto interno quanto externo, né? E esse processo, ele faz com que a gente ou trave ou enfrente, tá? Lição desse filme, que hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, porque é um filme realmente assim, ele não é extraordinário, mas ele é o suficiente para gerar uma alerta, né? Ninguém tira a sua coragem, né? Então, por mais que ela enfrentou tudo isso e ela não teve êxito nisso, ela teve coragem de reconhecer que, tipo, olha, aqui não é para mim. Se tá todos contra e eu não tenho ninguém a meu favor, então eu vou para outro lugar que eu possa prosperar, porque às vezes a gente só está no terreno ruim, né? Então, às vezes a sua intenção, o seu negócio ali é bom, às vezes você só não está num terreno próspero. E essa foi a mensagem do filme. Eles podem tirar tudo, pode tirar o seu negócio, pode tirar o seu dinheiro, mas a sua coragem ninguém tira. Então, ninguém tem o poder de tirar de você realmente aquilo que lhe pertence. Tudo que é material pode ser tirado, exceto os valores. Então, essa foi uma coisa assim, um aprendizado do filme, que eu acho que quem assistir com uma outra visão, pode ser que capta isso ou até outras informações. E ninguém se sente sozinho em uma livraria, porque o livro, gente, o livro ele tem um símbolo assim de evolução, né? O livro, se a gente for analisar, o livro agora, né? O objeto livro. Muitas vezes a gente compra o livro pela capa. A capa é a síntese de uma venda, muitas vezes. Dependendo do título, você vai comprar aquele livro independente do que está escrito nele. Então, a gente pode aprender muito em relação a peças publicitárias olhando para capas de livro. Porque o livro ele tem que vender rápido, né? A capa é tudo que você tem, no máximo a síntese que tem dentro, ou até os capítulos. Mas quando o livro é bom, ele já vende na capa, né? Ele tem que te instigar na capa. E ter essa informação das peças dos nossos negócios, dos nossos produtos, é uma forma da gente repensar, pensar como livro, né? Como que eu posso falar algo de uma maneira rápida, que fale o que eu preciso e que leve a pessoa a ler pelo menos a sinopse, né? É só pensar em formato de livro. Só que é um desafio, né? Simplificar é complexo, como já dizia o falecido da Apple, Steve Jobs, né?
Eu gosto muito do Steve Jobs nesse sentido. Sempre simplificar para mim é importante, só que simplificar é complexo, porque você tem que criar síntese, 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 síntese até encontrar a essência, né? Então esse filme ele é a síntese de algo que não deu certo, mas que eu acredito que passa uma lição para quem tem negócio, né? Ficar esperto, ser esperto, né? Não é nem só ficar, é ser esperto, sempre alerta igual escoteiro, não deixar de entender os negócios, porque isso pode te derrubar em algum momento, principalmente quando você vai conversar com pessoas que estão no jogo, né? Então a pessoa, quando ela realmente quer te testar, quem já participou em reunião de negócio grande, são as perguntas que fazem para você. Aí você fala, nossa, será que eu estou realmente preparado? Participa de uma reunião de network, mas com empresários, não com empreendedores que estão começando. Porque quem está no seu nível fala do seu nível para baixo, né? Se você realmente quer testar para ver se seu negócio está funcionando ou não, depois de ter estudado os negócios, depois de ter um sistema de gestão, é participar de reunião dos grandes. Porque daí você vai entender se a fala e a sua mente, você está indo no caminho certo, né? Gente, deixa eu ver quem está online. Aqui para mim está aparecendo 2 pessoas, que o pessoal entra e sai, né? Mas vamos ver aqui. Temos a Liz e tem a Raquel. Ô Raquel, você aceita entrar online comigo? Dá um joinha ou não, só para a gente bater um papo sobre esses pontos aqui. A nossa live vai ser mais curta, mas aí eu quero ver se você está disponível, porque às vezes está, né, adiantando, alguma coisa do tipo. Só dá um joinha se sim ou não. A Thaís, eu acho que ela saiu. A Liz também está online. A Liz é cabeleireira aqui em Cosmópolis. A Raquel é uma empresária aqui de Limeira. A Liz é empresária, né, em Cosmópolis. A Thaís, eu não me lembro muito, hein, Thaís? Eu acho que... Aí tem a Micrão de Horto Nogueira, a Priscila de Jundiaí. Posso te chamar, Raquel? Se você me permitir, eu te chamo. Senão a gente vai para as retas finais, só para bater um papo sobre o que eu conversei. Curiosidades numéricas aqui, ó. 58% dos livros são comprados na livraria física. As pessoas ainda gostam muito de comprar livro físico. E 28% baixam livros. E o Brasil é o 8º país que mais compra livro no mundo. Chamando, Raquel, então. De ler, mas eu confesso que eu poderia ler muito mais. E eu só não leio muito mais por preguiça mesmo. Sério, é preguiça. Confesso. Boa noite, Raquel. Boa noite, Tudo bem? tudo bem e você? Tá entregando os tickets nas lives, hein? Tá aqui firme e forte, É, com posições todas. isso aí, mas eu tô adorando, é só por isso. Ah, que bom, que bom. Raquel, esse filme você chegou a assistir? Não, não assisti, tô curiosa, agora eu quero assistir. Apesar do spoiler, Tá. é muito bom. Não, já vou escrever lá na arte com spoiler, porque. Mas Sim, eu acho não, que você sim. vai pescar outras coisas que eu não pesquei. Mas do que eu falei, o que que te chamou a atenção? O que que você percebe que é semelhante aí nos negócios, no geral das pessoas, né? Você conseguiu captar nessa conversa sobre esse livro, esse filme? É, que não basta a vontade, né? Precisa planejar. A ingenuidade é muito comum, como você diz. A gente imagina que todo mundo quer te apoiar, quer te ajudar, né? Mas nem sempre é assim. E às vezes vem de pessoas que a gente menos espera, e a gente aprende isso com o tempo, né? E como você disse, tem que ver de forma positiva, aprender com isso, a ficar mais atenta, a entender os apoios, e os apoios, entre aspas, né? Que pode estar aí sendo velado, né? A inveja velada, a má vontade disfarçada de um sorriso ou de um apoio.
Mas isso não deve ser empecilho. Eu acho que a gente Uhum. tem que Faz passar parte por do cima disso. processo. Faz o teu negócio, faz o teu melhor, busca ser mesmo solução, e independente de apoio ou de puxada de tapete, né? É Sim. muito bom Então, ter apoio, é muito bom ter amigos, mas às vezes não são, e tudo bem, né? Não dá pra gente também chorar o tempo todo, só reclamar. Vamos aprender. sim. E o que mais? Você escreveu que aqui sua primeira edição da revista foi como um filho? Essa emoçãozinha, tipo, ah, saiu de verdade. Ai, eu sou muito assim, dos gritinhos. Ai, meu Ai, Deus. eu, A eu gente adoro. comemora, né? Muito, muito. Eu comemoro, eu vibro, eu acho o máximo, na hora eu acho que é tudo de bom e trabalho para que seja de fato, né? E é muito gostoso isso, cada vivência, como você disse, cada comemoração que a gente faz tem que ser bem vivida mesmo, né? Então, tudo bem. Sim, eu chorei quando meu site saiu no ar. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, ainda bem, e essas coisas nunca tem testemunhas, né? É a gente com a gente, né? É verdade, mas E é o que muito mais gostoso assim, isso. chamou atenção nessa história que vai fazer você assistir o filme? Vou assistir sim. Deixa eu ver. Os cuidados também com a questão de legislação, né? Porque às vezes é isso que eles vão usar contra você, as pessoas que não querem que você dê certo. Então, nada melhor do que procurar mesmo ser muito íntegro em tudo que você faz. A reputação, ela está diretamente ligada à integridade. Então, à medida que você trabalha com integridade em todos os sentidos, dificilmente eles vão ter brecha, né, para te prejudicar. É isso. Ela teve um problema legal ali, que foi bem oportunista, né? Quer dizer, usaram contra ela e depois para outra pessoa tudo bem. Mas é isso. Procurar fazer tudo certo, tudo dentro da lei. É meio que óbvio isso, mas às vezes a gente fala, ah, tudo bem, isso aqui é pequenininho, é simples ou não é nada demais, mas não Uhum. pode. Tem que ser tudo direitinho. Eu Sim, aprendo é isso. isso. Eu É, não assisti o filme, então eu não consigo contribuir muito não, mas é mais do que a linkando gente ao filme. conversou. Perfeito, mas Aham, você fez as observações porque você vai acabar assistindo, né? Mas aqui é sim. mais mesmo a essência do que eu captei. E aí você Uhum, vai ver isso na prática e provavelmente você vai falar, ah, é verdade, ou não, ah, mais ou menos. Mas é claro. isso. Obrigada, viu, Raquel, Imagina. pela contribuição. De nada, eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Bom, a gente está nas retas finais porque realmente, assim, apesar de estar no tempo, né, tá dentro do tempo, mas, como eu disse, é um filme que eu acho ele meio mórbido. Eu só assisti a segunda vez para poder fazer as lições de casa aqui para ver, tipo, deixa eu ver realmente. Fiz uma pesquisa, né, sobre a escritora, o título do livro, do filme, para ver se eu tinha mais informações, porque uma coisa que eu gosto muito em filme, gente, é que ele é um projeto, né? Ele é uma obra com começo, meio e fim. Mesmo que as histórias sejam ruins, ele foi escrito, ele foi gravado, ele foi produzido e ele foi publicado. Para mim, filmes e séries, eles são a concretização de um desejo em ação. Por isso que o entretenimento, né, ele custa, né? E por isso que a gente se apaixona por cinema, a gente se apaixona por novelas, né? Porque, querendo ou não, são obras colocadas em práticas, independente da qualidade que elas têm. Algumas atingem o ápice, mas outras são básicas. Então é um filme assim linear, né? É um filme que a princípio ele não tem aqueles ápices, né? É um filme para você absorver, entender e deixar ir, mas ele deixa uma lição, tá? Então fica a dica do filme A Livraria e é para mim a mensagem mais macro
é que ninguém tira a sua coragem, né? Porque coragem é um elemento que nós precisamos para lidar no dia a dia. Então, desde o segundo, a gente está fazendo análise de filme. Então, a Procura da Felicidade mostra essa coisa da persistência, né? E de tudo que o filme... O filme é um treinamento prático. Ontem nós falamos sobre Fome de Poder, que também tem muitos ensinamentos, né? Tem essa questão de ficar atento, a questão de gestão, e é um treinamento também prático. E o filme de hoje é ter coragem, muitas vezes até de mudar, né? Enfrentar, mas também reconhecer que tem lugar que não é para você. E esse aqui é um cenário específico, né? Um filme que seria numa situação antiga, numa cidade pequena, né? Então, isso é uma condição bem específica. Não quer dizer que não daria certo numa cidade maior, ou em outro lugar, ou em outra época, tá bom? Enfim, gratidão para vocês que estiveram até aqui e até amanhã com o amanhã e sexta-feira são séries, tá? Então amanhã a série é Mad Men. Gente, Mad Men é demais. Amanhã a gente vai falar sobre Mad Men. E sexta-feira nós vamos falar do meu queridinho, minha série preferida que eu já assisti, eu acho que 10 vezes já, Friends. Então, até amanhã e boa noite. Tchau, tchau.